Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o Procurador da República, Eduardo Morato, que vai conversar com a gente sobre o tema Atuação da Igreja em um Estado Laico. Provavelmente você já ouviu várias pessoas argumentarem que o Estado é laico. Mas afinal, o que é laicidade? É correto que as igrejas se preocupem com a política? Como o cidadão que professa alguma fé pode interagir com a política? Qual o limite da fé na esfera pública? Estas e outras perguntas o Eduardo vai responder agora, neste bate-papo. Seja bem-vindo, Eduardo, prazer receber o senhor. Prazer é todo meu, bom debater esse tema com você e com os espectadores do programa. E um tema que gera muita confusão, né, Eduardo? Sim. E as pessoas fazem muita confusão sobre essa questão do Estado laico, como que a gente trata essa questão. Mas eu queria começar perguntando exatamente o que é o Estado laico? Qual que é a definição de Estado laico? Olha, essa definição ela vai comportar mutações de acordo com a cultura, com a sociedade, mas assim uma noção mais simplificada, vamos dizer assim, o termo laico vem do grego laikos, que quer dizer literalmente na tradução do povo, né? Quer dizer, isso remete a uma noção de talvez uma visão antropocêntrica do Estado. E o fato é que nós conhecemos nas várias sociedades, mundo afora inclusive, variantes desse Estado laico. Nós temos, por exemplo, sociedades politicamente organizadas que se assumem como um Estado laico plural, como é o caso dos Estados Unidos, eu entendo que o Brasil se enquadre também nessa espécie, nesse modelo, e como tem uma laicidade mais agressiva, né? Quando eu disse dessa plural, isso significa que o Estado não poderia apoiar, subvencionar nenhuma religião, não estabelecer alianças ou relações de dependência, mas a Constituição desses países, como é o caso de Brasil, Estados Unidos, ela não exclui a religião da participação na vida pública e da militância política. São espaços diferentes. Isso é importante. Estado, vida pública e militância política são espaços diferentes. E nós temos exemplos de estados que adotam uma laicidade mais agressiva por conta das suas próprias razões históricas, seus traços culturais, como é o caso da França e a Turquia, em que ali se tem, a par de uma cláusula constitucional que estatui o Estado laico, nós temos mesmo práticas sociais e políticas, inclusive, que excluem a religião da visibilidade pública. A França, particularmente, foi muito comentada numa situação em que houve ali uma lei, inclusive, que proibia as meninas do sexo feminino de usar aquela burca, né, em ambientes escolares, só para dar exemplo. E pegando esse gancho, procurador, qual que é a diferença, então, do Estado laico, o Estado ateu e o Estado confessional? Estado laico, nós já falamos a respeito, né? Nós já demos uma ideia, talvez o termo definição não seja bem apropriado, né? Uma ideia, uma noção conceitual. Estado confessional também, nós vamos talvez conhecer pelo menos duas variantes. A gente tem, por exemplo, o caso do Irã, que é classificado pela literatura especializada como um Estado religioso, e ali se tem uma particularidade que decisões políticas precisam, para valer, para serem colocadas em prática, de uma espécie de referendo ou confirmação de um líder religioso, de uma entidade sacerdotal. Esse talvez seja uma hipótese mais radical de Estado confessional. E tem estados que se autodeclaram estados religiosos, que adotam uma ou mais religiões, uma questão de tradição, de simbolismo, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, da Indonésia, inclusive, que opta por uma pluralidade religiosa, mas declara-se, né? Mas como que a gente poderia diferenciar, por exemplo, então, o Estado laico do Estado ateu? Né? Porque as pessoas fazem, muitas vezes, essa... O Estado ateu, aí nós já teríamos a hipótese daquele Estado que se entende naquele ambiente social
que a religião seria uma manifestação cultural contrária à formação de vínculos de coesão social, de união social. E aí você tem o Estado militando contra a religião. É o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. Tá? Então, existe a respeito do tema uma visão bastante preconceituosa, eu diria. Inclusive, queria citar aqui um comentário que vi nas redes sociais certa vez, em que se pugnava, inclusive, os cristãos, as igrejas, alguns debates aí sobre a escola sem partido. Eu não quero entrar aqui no tema, talvez não seja apropriado, é um tema polêmico, mas algumas pessoas postaram nas redes sociais que tal trocar a escola sem partido pelo Congresso sem religião, quer dizer, fruto de uma incompreensão, de uma ignorância mesmo sobre as questões conceituais aí do tema, né? Quer dizer, é mais ou menos isso. E o senhor pode nos explicar um pouco sobre a diferença de laicidade e liberdade religiosa? E se a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela tem referências bíblicas que apoiam, né, essa questão da laicidade? Olha, eu entendo, se eu tomar como referência a nossa Constituição, eu entendo, inclusive esse é um entendimento defendido por cristãos batistas na Inglaterra no século XVII, particularmente. Esse valor da laicidade, na verdade, foi trazido pelos cristãos. Tomando como exemplo, por exemplo, a Constituição brasileira, a Constituição ela consagra a liberdade de culto e de crença no artigo 5º, num dos seus incisos, e ali está justamente o núcleo duro, a parte essencial, a parte os valores e direitos fundamentais, quer dizer, a parte mais importante da Constituição, vamos dizer assim, e trata num ponto que, se não é periférico, claro que não é periférico, é importante, a laicidade está no artigo 19, inciso 1º. Eu entendo até que a laicidade é algo instrumental, ou seja, é instituído também e fundamentalmente para se promover, se garantir a liberdade de culto. A gente não pode pensar que, correlacionado a esse tema da laicidade, nós tenhamos uma postura, por exemplo, de combate à religião, de não reconhecimento da importância da religião. Muito pelo contrário. A mesma Constituição, por exemplo, ela institui no artigo 150, inciso 6º, a imunidade tributária dos templos de qualquer culto. Ora, a Constituição de um Estado que diz que não pode haver essa forma de encargo financeiro para embaraçar o exercício deste ou daquele culto ou de qualquer culto, é uma Constituição que valoriza a prática e a manifestação religiosa. É interessante, né, observar essa relação do Estado laico, a liberdade religiosa, e o Estado laico como uma garantia, não só dos cristãos, mas de todas as pessoas de praticarem a sua religião. E uma pergunta interessante, né, que eu gostaria de debater aqui com o senhor, é se aspectos da fé cristã ou de qualquer outra profissão de fé podem influenciar a política. E como que deve ser essa relação? Porque as pessoas falam, fulano, ele está fazendo isso porque ele é de determinada religião. E muitas vezes isso é bastante criticado, né, essa ação. E como que deve ser esse limite, como que deve ser essa relação, como deve ser, né, esse entendimento do aspecto religioso na ação política? Olha, eu queria até citar aqui a propósito, Carlos, esse comentário, uma síntese, eu acho muito feliz, até de um sacerdote católico sobre esse tema polêmico do Estado laico. Essa pessoa disse o seguinte, os cristãos, na sua militância política, na sua vida pública, não podem querer impor os princípios da Bíblia, do livro sagrado, como algo que vá guiar a atuação política e tal. Mas eles têm todo direito e devem fazer, ou devem expressar e sentir e pensar dessa forma, de que valores que eu internalizo, que eu assumo na minha formação cristã, fazem de mim um cidadão melhor, podem fazer de mim um cidadão melhor e podem fazer da nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais solidária. Isso é perfeitamente conciliável, vamos dizer assim. Isso não é uma imposição, né? É uma influência. De forma né? alguma, de forma alguma. Inclusive, se a gente se valer de registros, dados, etc.,
Cabe também a referência, por exemplo, de que se a gente pesquisar aí, por exemplo, os países que ostentam os maiores índices de desenvolvimento humano, né, IDH, boa parte deles, talvez a maioria desses países, dos mais bem ranqueados ali, do primeiro ao 10º, do primeiro ao 20º, são países que na sua formação histórica tiveram uma predominância, ou pelo menos uma contingência expressiva de práticas sociais da fé cristã, protestante, inclusive, fundamentalmente. Existe um livro também muito boa referência que demonstra como o que o autor chama de ethos, né, que é o conjunto de características de práticas culturais dos protestantes históricos foi determinante na formação da riqueza e também do desenvolvimento sociais de países como Estados Unidos, a Alemanha e a Holanda, do Max Weber, né, alemão, sociólogo alemão. Procurador, é interessante, a gente, toda política, né, toda política pública, ela é desenvolvida, né, com base em valores, né, e muitas vezes, pelo fato da pessoa professar alguma fé, ela é criticada, né, por fazer a política com base em valores. Mas se a política não é baseada no valor de determinada religião, que alguma religião defende, ela é feita com base em valores de outras crenças também. Por isso que eu vejo que a política, né, os nossos telespectadores, é um espaço que todos nós devemos ocupar. E quando a gente fala de democracia, é realmente a ocupação de todas as cabeças, né, que dentro da discussão pública podem influenciar, né, o direcionamento da política do país. Então, quando alguém, né, censurar, falar você é cristão e você fica defendendo um Estado religioso, não é nada disso. Eu tenho valores e esses valores eles podem fazer parte, né, da fundamentação política que eu acredito. E como que o senhor enxerga a laicidade no Brasil hoje? Ela é respeitada? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu gostaria de relembrar o que já disse, a questão da contextualização de acordo com os elementos históricos e culturais do nosso país, né? É natural que o Brasil assuma, como é o caso dos Estados Unidos, nós temos uma influência muito forte na sociedade das práticas religiosas. O Brasil foi colonizado por portugueses, um país que, em sua maioria, professava e professa hoje, pelo menos nominalmente, a religião católica, né? O Brasil sofreu também influência, sobretudo no pós-guerra, no pós-segunda guerra, de grandes massas de imigrantes que para cá vieram, alemães inclusive, e a partir daí uma difusão, um crescimento das igrejas protestantes aqui no Brasil. Então, eu entendo, sim, que nós vivemos um Estado laico. Eu gostaria até de colocar aqui Estado laico muito diferentemente do que algo como uma obra acabada, mas uma meta, né? Assim, uma questão de uma meta a se perseguir nas nossas práticas na vida pública e na militância política. Acho que o Brasil caminha para isso. Aqui se tem, é uma nação que tem, a despeito de circunstancialmente, nós temos um clima aí de beligerância nas redes sociais, é um país que tem um ambiente, digamos, saudável nesse campo da laicidade. Claro que convivemos, por exemplo, com algumas influências, sobretudo da religião católica em espaços públicos, os feriados, isso é muito discutível, né? Talvez aqui não haja tempo para a gente abordar e, claro, são questões complexas que não comportam respostas assim simplistas, como muitos pretendem. E para a gente encerrar, procurador, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os nossos telespectadores sobre esse tema, né? Alguma fonte que elas podem buscar para estudar um pouco mais o comportamento, né, dessas pessoas, né, nesse cenário plural que nós vivemos. Então, gostaria que o senhor, né, que tem trabalhado tanto aí nessa temática, pudesse deixar essa mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. Claro, eu até recomendo, a propósito, eu gostaria de recomendar aqui uma leitura. Eu vi 2 artigos, na verdade é um artigo só, mas publicado em etapas, assim, em trechos sequenciais, de um sociólogo cristão, que é o Paul Freston, né? Ele é inglês de nascimento e está aqui no Brasil há muito tempo, escreve artigos na revista Ultimato. Muito bons textos aí para esclarecimento.
E ele, num desses artigos que justamente trata da participação política do cristão no Estado laico, ele relata ali 3 possíveis atitudes que já se observou na história dos cristãos em relação à vida política. Ele diz de uma postura radical em que o cristão poderia tender a brigar, a pugnar por um Estado teocrático, né, esse radicalismo que muita gente condena. E ele diz de um outro extremo, que seria aquela atitude apolítica, uma indiferença ou mesmo uma aversão à militância política. É claro que não recomenda nenhuma coisa nem outra, e ele fala da atitude do cristão, uma atitude participativa na política. Eu acho que essa é recomendável. E se é participativa num ambiente de Estado laico, eu acho que um valor que nós temos que incorporar muito é o valor da tolerância. Existe, na verdade, uma premissa que é colocada por um filósofo muito influente hoje nas ciências sociais, e no direito especialmente, que é a minha área, do Habermas, filósofo alemão. Ele fala das bases do discurso racional na política. Só por hipótese, nós temos muitas discussões sobre temas importantes que nos interessam como cristãos aí nos vários ambientes da política. Eu queria me recorrer aqui de apenas um exemplo. Há pouco tempo se discutiu muito por aí na mídia, inclusive, sobre a questão da inclusão ou não na base nacional comum curricular daquela ponto relativo à ideologia de gênero, à orientação das crianças nas escolas públicas. Claro, é um tema importantíssimo para nós. Eu acho que os representantes cristãos nas casas de representação política não podem jamais se omitir. Mas imagine que haja lá uma discussão entre vários membros do Congresso e pessoas que estão ali apoiando. O cristão não deve fundamentar a sua abordagem, e essa ideia do Habermas, e eu concordo com ela, em argumentos que não sejam compartilháveis pelas outras pessoas. Por exemplo, um determinado deputado diz lá, nos seus pronunciamentos, numa certa audiência pública, porque Deus criou homem e mulher, está na Bíblia, no versículo tal e tal. Quer dizer, você está colocando como premissa de argumentação um ponto em relação ao qual as outras partes do discurso não dão crédito àquilo. E nós temos, claro, vários argumentos, inclusive de caráter científico, que podem e devem ser usados, porque a política é isso, é a arte do debate, do convencimento e tal. E se a pretensão fosse o convencimento espiritual, isso é obra do Espírito Santo. O ambiente ali, eu creio que não é apropriado para isso. Certo. Eduardo, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente, poderia ficar conversando o programa inteiro sobre essa questão. Eu agradeço muito pela sua presença, pelas suas contribuições, e desde já convidamos para voltar mais vezes. Claro, foi um prazer, Carlos. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, o programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente é um integrante do GAP, o Washington Portugal, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Produção, roda a vinheta. Washington, bem-vindo ao Conexão GAP. E qual que é a pergunta de hoje? Bom, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui com vocês. E a nossa pergunta de hoje vem de Janaúba, Minas Gerais. E quem mandou foi o Antônio Azevedo. Bom, o que o Antônio pergunta? A pergunta do Antônio é: o crescimento da bancada evangélica no Congresso Nacional pode influenciar na laicidade do Estado? Que pergunta interessante, viu, Antônio? Então, vou começar citando uma passagem muito interessante na Bíblia, que fica em Mateus 22, quando alguns judeus perguntaram a Jesus se é correto pagar tributos a César. E no decorrer da leitura, Jesus afirma assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Bom, nesse texto, a palavra de Jesus reforça uma base da laicidade, que é justamente a separação da esfera da igreja da esfera do Estado. Pensando nisso, o crescimento do número de parlamentares na bancada evangélica não deve influenciar na laicidade do Estado.
Além disso, nós temos que observar que a presença de cristãos ao longo da história foi muito importante, realizando grandes marcos, como temos o exemplo de William Wilberforce e John Wesley, na abolição da escravatura na Inglaterra. Também temos outro exemplo, que é o Martin Luther King Jr., na questão da separação racial, a base da própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que estabelece a igualdade e dignidade de todas as pessoas, sem diferença entre classe, gênero, religião. Portanto, é extremamente importante reconhecer que pessoas influentes com o caráter de Cristo podem transformar nossa nação. Então é isso, Antônio. Espero que tenha respondido a sua pergunta. E você? Você também pode participar do GAP Responde. É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.unec, e enviar um direct para a gente com a hashtag GapResponde. Até mais, pessoal! Washington, muito obrigado por participar do nosso GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa Dica GAP do dia. E dessa vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Alexia Duarte. É com você, Alexia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP do dia de hoje é o livro Política segundo a Bíblia, do autor Wayne Grudem. Você já se perguntou se um governo deve impor sua religião? Será que ele deve excluí-la? E a igreja? Deve dedicar somente ao evangelismo ou à política também? Eleitores cristãos devem votar somente em políticos cristãos? Essas e outras perguntas são respondidas de forma clara e embasada no livro. Além disso, o autor escreve sobre como deve ser a influência da igreja sobre o governo e apresenta princípios bíblicos importantes que devem pautar a nossa atuação. Você já viu que não dá para ficar sem ler, não é mesmo? Repetindo, a Dica GAP de hoje é o livro Política segundo a Bíblia, do autor Wayne Grudem. Aproveite a nossa dica e entenda tudo sobre a relação da política com a Bíblia. Até mais! Espero que tenham gostado da nossa Dica GAP de hoje. Muito obrigado, Alexia. Obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora, eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica de Juízes 9, de 7 a 15, que diz assim: E dizendo-o a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia, fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. A parábola de Jotão apresenta lições muito importantes sobre a nossa missão no contexto político. Abimeleque, filho bastardo de Gideão, desejava ser rei e por isso convenceu os homens de Siquém a matar todos os 70 filhos legítimos de seu pai e o proclamaram rei. Todavia Jotão, um dos filhos de Gideão, escapou e subiu ao monte Gerazim. É justamente durante a cerimônia de coroação de Abimeleque que Jotão profere essa parábola profética contra o irmão, o povo que, além de patrocinar o mal, exaltava-o publicamente. A parábola afirma que várias árvores foram convidadas para reinar: a oliveira, a figueira, a videira. Todavia, todas elas se recusaram a assumir a responsabilidade. E assim a única saída foi convidar o espinheiro para exercer essa função. Essa passagem ilustra como a presença de um mau governo deve em função da omissão daqueles que poderiam fazer um bom governo, mas se recusam a fazer isso.
Esse é um chamado para mim e para você. Quando os maus se calam, quando os bons se calam, os maus se levantam e governam. Essa é uma responsabilidade minha e sua. Que todos nós possamos refletir sobre esse tema. Que Deus abençoe e até o nosso próximo GAP na próxima semana. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.